Estou conversando com o Ivan Quitolina. Bom, temos a pergunta aqui da Aike. Bom dia, podem falar um pouquinho sobre humanização dos pets? O assunto que dá o que falar, hein? Esse assunto dá o que falar. Bom, primeira coisa que humanização é um processo que se dá desde que o humano começou a se relacionar com os animais. Lógico que isso foi cada vez mais tendo outros significados ao longo da sociedade, né? E hoje nós temos sim um mercado pet que explora essa humanização, porque isso dá comércio. Dá Ibope. Dá Ibope, dá comércio. Então, assim, sobre humanização, de forma bem resumida, o que eu posso dizer? É que, de um ponto de vista filosófico, dar nome para o cão já é uma humanização. Né, eu chamar meu cão de João, de Zé, seja o que for, já é uma humanização. Porém, essa humanização está causando algum malefício a esse cão? Nenhum, né? Nenhum malefício. Então, quando a gente fala de humanização, Gil, a gente precisa entender o seguinte: o quanto a minha humanização ou a minha projeção humanizada ao meu cão está interferindo nos comportamentos naturais dele. Se está interferindo, nós vamos ter queda de bem-estar ou até situações de maus tratos. Se não está interferindo, não necessariamente eu posso dizer que aquela humanização está sendo ruim para aquele cão. E aí, eu sou até de certa forma criticado por alguns colegas da área, porque o meu posicionamento como profissional é sempre ser contra a humanização. Não tem como eu alinhar a questão da humanização, muito embora eu entenda o contexto sócio-histórico. Não estou aqui negando. Mas, por exemplo, a gente pega creches, né? Agora vai ter carnaval, creches de cães. Vão fazer festa de carnaval para os cães. Vão dançar, colocar fantasia, tem competição de fantasia e tal. Ok, isso é uma humanização. Aquilo pontualmente está fazendo mal para os cães? Não vou dizer que esteja, pontualmente. Só que, se a gente entender a função de uma creche, que lá no logo dela está a missão gerar bem-estar animal, isso soa contraditório. Porque quando a gente fala em gerar bem-estar animal, nós não estamos falando em praticar somente, mas além da prática, levar a consciência sobre o que é bem-estar animal. Então, levar a informação adequada. Se uma creche que diz trabalhar com bem-estar animal faz festa de aniversário tal qual é uma festa humana. Não estou dizendo uma festa adaptada para os cães, mas uma festinha de aniversário como se fosse um ser humano. Faz festa de carnaval, tudo isso, ela está ensinando para essa geração que tudo bem humanizar. Que tá tudo bem, e não tá tudo bem. E aí fica muito difícil essa creche cobrar ou motivar ou dialogar aspectos de outras humanizações que estão ocorrendo e que interferem no comportamento da creche. Então, eu entendo a humanização como uma questão normal, e um outro ponto de vista mais crítico é assim, né? Nós temos uma tendência a sermos narcísicos, a olharmos como centro do universo e projetar isso nos animais. Então, eu só aceito o cão se eu vejo nele algo como um ser humano, um ser humaninho. E ao dizer isso, lógico que eu não digo para provocar raiva em ninguém ou atacar ninguém. É uma reflexão. Então, será que eu não posso olhar o meu cão como cão, com as necessidades dele, que ele precisa passear, que ele precisa de atividade específica, que eu preciso me adaptar a isso, porque foi eu que escolhi ele, que ele não precisa de roupinha, de coleção de roupinha, ele não precisa de aniversário como mimetizado a um humano, ele não precisa de festinha de carnaval, ele precisa estar na lama, ele precisa correr, ele precisa interagir com outros cães. Eu concordo com você. Eu acho que cão é feito para ser cão. Quando a gente fala, né, que a gente mima, que a gente cuida, é porque a gente, por exemplo, não quer deixar o cachorro dormindo ao relento, no quintal, batendo vento, só dentro de uma casinha. Então a gente prefere que ele esteja bem acomodado, numa caminha, enfim, dentro de casa. Mas essa questão extrema mesmo, que a gente vê muito, e vê muito em rede social, né? Esses dias passou um vídeo lá pela minha timeline de uma pessoa que vestiu o cachorro com toalha de banho, botou gorrinho, tava passando negócio nos cílios do cachorro, nem sei se o cachorro tem cílios,
na sobrancelha, assim, do cachorro, fazendo um videozinho. Então, quer dizer, realmente, a linha é muito tênue e ela vai para um caminho que é muito desconfortável mesmo pro bichinho, muito, né? Muito. Então, assim, eu acho que até você cuidar, abraçar, sem né? De repente errar na dosagem da comida e dar mais comida do que devia, tá tudo certo. Agora, quando realmente passa do ponto e você começa a achar que o que você, como humano, almeja pra tua vida, você almeja pro teu cão, realmente é perigoso, né? Sim. Porque você tira ele daquilo que é a natureza Exatamente. do animal, né? E o que você falou também, para deixar claro, nenhum momento, ao dizer isso, pessoal, eu estou dizendo que o cão não pode estar no sofá com você, não pode assistir o Netflix com você, não pode dormir na cama com você. Isso se chama vínculo, tá? Há 10 mil anos atrás, tem um fóssil que foi encontrado do cão que foi enterrado com, possivelmente, seu dono. Então, isso significa um vínculo. Estou falando 10 mil anos atrás, na região de Illinois, lá no estado de Chicago, né? Então, vínculo é diferente de humanização. Eu posso ter um vínculo com o meu cão entendendo que ele é um membro de outra espécie, ele é um membro da família, mas ele é um animal de outra espécie, eu vou respeitar isso. Eu não vou querer transformá-lo num pequeno humano, porque isso é um desrespeito a ele que eu digo tanto amar. Olha a contradição. É verdade. E para concluir isso, a gente vive uma sociedade, nas redes sociais principalmente, né? Nossa, né, na rede Gil? social você vê cada coisa. Não, e a gente vive uma sociedade da desumanização do humano. Do ser humano. E uma humanização dos animais. É. As pessoas se comunicam nas redes sociais de uma forma muito desumanizada. Né? E falam, poxa, calma lá, vamos equilibrar dosar, isso daí, né? Vamos dosar certo, isso daí. Né? Tratar bem não significa humanizar. Sim. Bem-estar animal não significa humanização. A Rose escreveu: Gil, bom dia, meu nome é Rose, tenho um pitbull que vai fazer 3 anos. Daí ela fala aqui que ele é um bebê, que ele é muito fofo. Ela mandou a foto dele, gente, tô desmaiando aqui de ver, coisa mais linda. Mas eu não consigo passear com ele, ele me puxa muito, ele é muito forte. Eu falo com ele, mas ele não me ouve. Ele late para todos os cachorros e quando passa perto de alguma árvore pequena, ele destrói a árvore. Então eu deixo ele no quintal, ele só entra em casa quando meu marido chega do trabalho e parece um canguru de tanta felicidade. O que eu faço com esse comportamento? O nome dele é Aaron e ele é muito dócil. Legal. E eu estou adorando o programa, parabéns. É o comentário da Rose. Obrigado. Rose, pelo seu relato, um aspecto central que seria importante trabalhar é o comportamento ansioso dele como um todo, né? Isso é um aspecto central. E aí eu vou precisar avaliar a sua ritualização pré-saída no passeio, como que é a estimulação do dia a dia, como que é o momento da alimentação, como que é o momento de interação, porque muitas vezes o cão que está puxando muito, ele aprendeu que ser daquela forma é reforçador. Eu puxo para ir na árvore. Eu consigo ir na árvore demarcar. Então é reforçador eu puxar. Eu puxo para estar à frente ou cheirar determinadas coisas. Então puxar se torna reforçador. Então estruturar um passeio, diminuir a ansiedade dele como um todo é muito importante. Lógico que algumas raças são mais ativas mesmo. Um Border Collie eu brinco, né? Virado no giraia. A né? Pretinha, ela deve ter, ela é vira-lata, mas ela deve ter alguma coisa de Border Collie, sim, porque ela é terrorista, gente, meu Deus. E quando a gente pega casos assim, que são diagnosticados por veterinário como hiperatividade, porque daí a gente não pode, como adestrador, entrar em diagnóstico clínico de forma alguma, e muitas vezes vem, né, fala, pô, esse cão tem uma hiperatividade. Aí pode ter componente até genético, pode ter até predisposições genéticas. E aí o veterinário vai delinear um plano de treino terapêutico do ponto de vista dele e comportamental do nosso. Então, essas questões precisam ser avaliadas como um todo. Eu vejo que a questão central do que você me disse é o comportamento ansioso que se manifesta em vários momentos. Né? Aqui, eu queria saber, a gente falou já que existem várias técnicas de adestramento, né, Ivan? Mas qual o diferencial dessas técnicas e quais são elas? Como escolher a X ou a Y? Legal. Se a gente pegar no treinamento de cães hoje, ele está dividido em duas grandes formas de pensar. Essas formas de pensar, teve até uma pergunta de um participante que falou por que tantos adestradores criticam César Millan. Eu vou trazer agora essas questões. Nós temos uma forma de pensar, ambos fazem parte de ideologias de treino.
tem uma ideologia que vai defender o quê? Olha, o cão está sempre a nos dominar, então se o cão sobe no sofá e te desobedece, é porque ele quer ser o líder da matilha, é porque existe uma hierarquia. Então ele vai trazer elementos que dentro do comportamento animal, da etologia, da biologia se estuda, tá? Então, processos hierárquicos dentro de organização social entre animais existem, mas que ao ser traduzido na nossa relação com os cães, ele além de enviesado, ele está equivocado. E aí se faz uma tradução literal daquilo lá. E aí se enxerga o cão como um concorrente de uma hierarquia a ser alcançada. Aí nós temos um problema muito grande. Porque a partir disso, e aí que entra as críticas ao César Millan, acaba se justificando muita punição para o cão, né, e muito conflito para o cão desnecessário. Então essa seria a crítica central ao César Millan. Aí ele até brincou, seria ciúmes. Eu falo assim, eu não critico ele da forma como muitos criticam, eu faço críticas categóricas e pontuais, mas eu brinco com os meus alunos, falo, lógico que é ciúmes, ele faz um monte de coisa que é equivocado, tem outros acertos, e ele tem 300 milhões de dólares na conta, lógico que é ciúmes. Não é ciúmes mesmo, a gente tá assumindo. Agora, tem uma outra ideologia de treino, e aí essa daí vai aplicar técnicas um pouco mais invasivas, tal. Tem uma outra ideologia de treino que é o adestramento positivo, que é aquela ideologia que não pode falar não pode corrigir. Ambas as ideologias vão trazer problemas comportamentais para os cães quando exacerbadas nas suas linhas. Tá? Então veja o que eu estou falando, o pessoal não me criticar depois, quando exacerbadas nas suas linhas. Tem que ter equilíbrio. Porque tem pessoas que defendem uma ou outra ideologia, mas que tem um equilíbrio na sua atuação, e não vai ter problema, né? Agora, quando a pessoa acredita na teoria da dominância exacerbado, ele vai ter conduta mais punitiva. Isso não vai ser legal. Que é exatamente o que eu te pergunto agora, sobre a teoria da dominância. Ele vai ter uma conduta mais punitiva. Quando a pessoa também acredita que não vai corrigir o cão, ele vai fazer o quê? Não, passei a meia-noite, porque aí não tem cachorro na rua. Gente, isso não é treinar. Isso é se eximir de uma responsabilidade, né? Se omitir, que é muito a fácil dor do meu cliente eu quero passear com ele na rua nos horários que eu posso, não no horário que eu tenho que me adaptar, que não tem ninguém, que é até perigoso. Até pro próprio convívio pro cão também, né, Ivan? Que ou assim, seu cão apresentou um pouquinho de estresse, tira da situação, nunca mais vai nessa situação. Calma lá, gente. Isso tem que ser construído de forma gradual, ele vai ter um pouquinho de estresse, mas ele vai criar o quê? Resiliência, ele vai começar a acostumar. Não é de sopetão, né? Bom, essas duas linhas são complicadas. Aí a teoria da dominância. Os comportamentos dominantes, Gil, e de submissão são óbvios, a gente vê nas relações entre os animais. Então você vê uma leoa submetendo um leão, muitas vezes, a gente vê. Então o ato comportamental de dominância e submissão, eles existem, têm funções na natureza, e que podem estar ligados a um contexto de hierarquias, e muitas vezes estão, ou a defesa de alguns recursos. Só que quando se transfere isso no adestramento de cães, tem um detalhe. Essas questões hierárquicas, elas se dão dentro de indivíduos de mesma espécie. Quando a gente vai se relacionar com os cães, nós somos de mesma espécie? Não. Então, quando não falamos de humanização, essa linha de pensamento ela está muito mais para uma zoomorfização do que uma humanização, sendo que eu agora tenho que me comportar como cão para mostrar quem é que manda. Entendi. Você entende? Então assim, fala, calma lá, olha, o cão rosnou para comida. Ele não está com planos de desenvolver uma hierarquia, ser o líder da matilha aqui, ele não enxerga a gente como uma matilha. Então, eu só tenho que trabalhar de forma muito pontual, ele diminuir a possibilidade de correção. Só isso. Ele não está elaborando planos de, o cão me puxa. Ele não está puxando porque o líder vai na frente. Você entende? Eu abro a porta, ele sai. Ele não está saindo antes. Da forma como você expõe, parece até que ele tem assim, uma inteligência analítica, né? Isso. Para resolver todas essas questões. E que aí quem defende a teoria da dominância, ele comete dois erros. Ele está também humanizando e zoomorfizando. Aí fala, eu vou defender Alpha Row. O que seria Alpha Row? Na natureza,
comportamento de submeter os outros ocorre entre várias espécies. Como eu falei, o leão, muitas vezes, várias espécies, não é só os canídeos. Então a gente vê muitas vezes aquele display de agressão, que na verdade não desfere a mordida, mas aquela intensidade, e que o outro se submete. Então a posição de submissão passiva, que é ficar parado, é tido como alpha role. Né? Cometeu alpha role. E a gente vê treinador fazendo isso. Justificando, não, porque na natureza acontece isso, tá? Ninguém tá negando as coisas que acontecem na natureza, Gil. Mas nós somos uma espécie diferente e temos que desenvolver técnicas menos invasivas, porque eu não quero fazer um negócio desse e estragar o vínculo que eu estou desenvolvendo com o cão. Eu tenho que trabalhar. Você não quer criar um trauma no seu cachorro, né? Ou começar a ele ficar com medo de mim. Claro. Você entende? É uma relação de confiança, né? De confiança. Com o adestrador, com o tutor também, né, Ivan? Não adianta, de repente, você usar técnicas ali que você vai gerar um outro trauma e depois ele continua sem te obedecer da mesma forma, né? Sim. Tem muita repercussão, né, quando a gente ouve, por exemplo, falar sobre coleira eletrônica. Sim. É benéfico para os cães? Novamente, essa questão das ferramentas. É a forma, sim, que se usa. Embora os não defensores falem que não é a forma que se usa. A coleira eletrônica, ela tem 3 estímulos. O eletroestático, que é o mesmo estímulo de quando você vai fazer fisioterapia e que, sim, ele pode ter função aversiva, inicialmente ele tem. Aí nós temos também a vibração, que é como se fosse um celular vibrando, e nós temos o clique, que é um barulhinho, e que tanto a vibração como o clique, se junto com estímulos positivos, com reforçadores positivos, ele adquire essa função de reforçamento. Nada é choque. Então, o pessoal fala choque como se fosse choque de tomada. Tá? E aí tem essa questão. Não. Mas sim, numa intensidade grande, sim, pode causar dor, pode causar problemas, não tem como negar que... não tem como negar, Gil, que coisa horrorosa. O mau uso dessa ferramenta pode sim gerar alguns problemas. Não tem como negar, mas isso em todas as ferramentas. Não estou passando pano para a coleira eletrônica. Eu acho que deveria haver uma regulação no uso e não o uso indiscriminado e banalizado. Não deveria haver proibição, como tem se proibido, mas deveria haver uma regulação. Olha, você quer usar? Tá, existem regras para isso. E se você não seguir essas regras, você vai responder juridicamente. Né? E pela classe. Só que a gente não tem regulamentação de classe. Era isso que eu ia te perguntar não tem agora. Conselho de classe. Como é que a gente vai fazer esse monitoramento, né, Ivan? Não tem. É um negócio tão... Falta muito isso ainda no Brasil, né? Essa especialização. Agora, a ferramenta é muito mal compreendida, porque ela pode ser, sim, Gil, uma excelente ferramenta. Entendi. Eu tinha uma péssima impressão, para falar a verdade. Se bem usada em contextos específicos por um profissional muito qualificado e em contextos que outras situações não foram possíveis de se trabalhar ou tentaram se trabalhar e não deu certo. E não é sair dando choque no cachorro, como o pessoal fala, choque, não é isso. Põe lá e... Não é feito uma série de trabalhos importantes para, quando usar, o cão ter saída para aquele contexto, e não o cão ficar em desamparo. Entendi. Né? Só que, lógico, veja, eu não defendo nenhuma ferramenta. Sabe o que eu defendo? Que, como profissionais, nós temos que ter a liberdade na escolha, a autonomia e responder pelo excesso ou por maus tratos que a gente possa cometer. Então a pessoa está usando um peitoral e pendura o cão no peitoral, isso ocasiona uma lesão, ele vai ter que responder. Mas peitoral, pois toda ferramenta mal utilizada vai gerar problemas. Né? Seja peitoral, guia unificado, o que for. Muito esclarecedor tudo isso, né, gente? Olha que importante a gente saber. E a gente teve várias perguntas aqui sobre a raça Cavalier. É assim que pronuncia? Isso. Pode falar um pouquinho desse cão? É uma raça super legal, eles são bem dóceis, bem ativos, são braquicefálicos, né? Ou seja, focinho mais achatado, então tem que tomar cuidado, sim, com a questão da respiração deles. É tipo um pug. Isso, mas menos, mas também é braquicefálico, né?
E aí tem que tomar cuidado, os horários de passeio, lógico. Um cão desse, aí que tem o entendimento das ferramentas. Você não vai usar uma guia unificada, né, no pescoço. Você não vai usar nada no pescoço, você vai usar peitoral. Para não obstruir. Para não obstruir um cão pequeno, ele já super não respira sensível. direito, é sensível. Sim. Então, ele vai precisar de banho e tosa sempre. Por causa Vamos falar de banho e tosa? Vamos. Existe um manejo chamado low stress. Sim. É um banho assim mais relaxante? Tem uma banheira? Sim, não. Não tem, a pessoa já está querendo humanizar o banho do cachorro. Não, mas tem o furô no banho e tosa, tem essas... O low stress é um termo amplo, né, que vem até da engenharia. Mas uma das precursoras do low stress, mais conhecida, foi uma veterinária dos Estados Unidos chamada Sophia Wynne. E ela vendo vamos dizer assim, o incômodo e o sofrimento dos cães nos procedimentos veterinários e também no banho e tosa, e não só os cães, os gatos e outras espécies, ela incomodada falou, mas tem como a gente aplicar a análise do comportamento para diminuir o estresse dos cães no banho e tosa? Porque tem uns que tem muito medo, né, Ivan? Tem uns que ficam em pânico, né, de tomar banho. E veja bem, né, olha só a primeira experiência de um filhote no veterinário. Ele vai num ambiente novo, muitas vezes a sala de espera tem outros cães reativos, algumas vezes. Ele vai numa mesa, não é feita nenhuma adaptação, o veterinário já começa a ter procedimentos invasivos, porque eu não estou julgando, o veterinário vai ter procedimento invasivo. Tem que fazer, Faz né? parte. Faz parte. Mas não é feito de forma gradual ou fazendo associação com reforçadores positivos, e de repente ele sente uma picada de um lado e de outro, que é incômodo. Bom, basta ele ir uma, duas vezes, que na terceira ele não vai querer ir, vai começar a apresentar comportamento de esquiva, de estresse ou até reativo. Tentar morder o veterinário para evitar esse manuseio. Então, vendo isso, vivenciando isso, ela difundiu um manejo de baixo estresse. E o curso dela existe até hoje, nos Estados Unidos, chama Low Stress Handling. Tem também o Fair Free nos Estados Unidos, né? Tem o Cat Friendly nos Estados Unidos. E como eu comecei no banho e tosa antes de adestrar, né, eu dava banho nos cães, buscava, levava, dava banho, eu vi naquele momento também os cães muito estressados. Só que eu não tinha o conhecimento que eu tinha hoje, mas assim, a gente vê quando o cão tá com medo. Sim. É uma coisa meio que universal, né? A gente consegue ver essa emoção, esse comportamento de evitar, tremer. E aí eu falava, poxa, mas eu tô fazendo psicologia, do que eu estou estudando análise de comportamento, dá para mudar isso aqui. Só que a cultura do banho e tosa, Gil, é de produção. É linha de produção. Linha de produção, tem que ir correndo. Putz, aí a gente vê. Fazer um monte de cachorro. Um monte de cachorro. Então, foi muito difícil de eu aplicar lá. Eu nem conhecia a Sophia Wynne na época, isso foi em 2005, né? E ficou na minha cabeça, comecei a treinar cães, e aquilo ficou na minha cabeça, e depois de um tempo falei, eu preciso colocar isso em prática. E vou usar o nome que todo mundo usa, que é low stress, né? Não sou o precursor nem dono disso aí. Qualquer pessoa pode usar. Agora, hoje eu dou treinamentos voltados ao manejo de baixo estresse no banho e tosa. Então é feita toda uma adaptação do filhote. Um cão que já vem com trauma, é feita uma dessensibilização contra condicionamento, é feita toda uma nova adaptação para esse cão. Para ele tomar banho. Para ele tomar banho. E quanto tempo normalmente ele fica, então? Vai depender de cada caso. Vai depender de cada caso. Veja só que interessante que as pessoas acabam não tendo muita noção, né, Gil? Imagine um cão com trauma de soprador. Né? O soprador é aquele ventilador? Tem o secador e o soprador. O soprador é aquele que o tosador manipula. E ele realmente é um vento bem forte. E é barulhento. Barulhento e bem forte. Então vamos supor que esse cão tenha trauma disso. No low stress, ao receber esse cão, eu posso receber ele num ambiente que, no mesmo ambiente, imagine essa sala, enquanto eu estou dando banho nesse cão, o outro cão está sendo usado soprador. Eu posso? Não. Entendi. Sabe por que não? Porque assim, esse cão não tem problema com banho. Mas se toda vez que ele vier aqui o soprador está ligado, daqui a pouco o banho vai se tornar, por estar junto com o soprador, o estímulo aversivo condicionado. Sim. Ele não vai gostar do banho. Sim. E as pessoas não dão conta disso, não se dão conta. E falam, mas ele não tinha trauma de banho, agora passou a ter, e o tosador pensa, pô, mas eu não fiz nada com o cachorro. Entendi.
Não fiz absolutamente nada. Por que ele desenvolveu isso? E o dono, muito triste, sai fantasiando que cometeu maus tratos ali, porque agora não é só soprador, tem medo da água, mas é porque estava junto. Então no low stress, o que é feito? Tudo bem, dá banho nele, mas faz uma desensibilização com o secador também, treinos, orienta os donos, depois gradualmente vai com o soprador e daqui a pouco você faz todo o processo. E você faz todo esse treinamento então também? Faço, dou curso online, dou consultoria para isso. E que tipo de profissional contrata o teu serviço nesse sentido? Caso são os donos de pet shop, e as suas equipes. Ah, que legal. Olha que joia, gente, para você que está nos ouvindo também. Eu gostei. Já tô eu querendo tomar um banho low stress, já. Né? Ultimamente tá tudo muito estressante, tudo muito rápido. Olha que coisa legal isso, né? E é por isso mesmo. Nossa, o Toff, por exemplo, que é o nosso caçula, ele ama tomar banho. Nossa, ele ama o pet shop, ele ama. A Pretinha, se perceber que chegaram em casa pra buscá-la, meu Deus do céu. E ela entrar em algum lugar, você não pega, ela não toma mais banho aquele dia. Você não pega mais ela. Mas ela desde pequenininha ela não gosta de tomar banho, não sei. Mas é muito interessante, né? Muito legal isso. E assim, falando das práticas, tem alguma prática que você consegue compartilhar aqui com a gente a respeito disso? Sim, tem várias... O que tem de diferencial num banho assim? O diferencial é esse olhar para o comportamento. Porque o tosador, ele vem numa cultura de que a visão dele é estética. E quando eu falo estética, calma lá, às vezes a pessoa fala, nossa, que você tá... Não, a estética tem a ver com o bem-estar. O cuidado do pelo, da pele do cão tem a ver com o bem-estar, lógico. Mas não pode parar aí. Porque o tosador está lidando com um ser vivo, ele precisa conhecer desse comportamento. Como que pode o tosador não conhecer do comportamento canino? Lembra, você falou de abraço e beijo. Eu tenho um vídeo que eu fiz uma análise sem julgamento nenhum, os profissionais deixam muito claro, até tendo empatia por que aconteceu, porque na melhor das intenções, a tosadora foi lá e beijou o cachorro e levou uma mordida no nariz. E aquilo machucou muito ela. Eu já levei uma mordida na boca e eu tive que fazer uma cirurgia, inclusive. E por que isso acontece? Porque é uma situação muitas vezes de confronto para o cão. E gera conflito, ele vai lá e dá aquela mordiscada. Então a intenção dela foi afeto, mas não foi o que o cão entendeu, porque são espécies diferentes. Então isso é muito importante, ter esses conhecimentos. E aí práticas, por exemplo, eu vou citar aqui 2 práticas, né, que vocês podem fazer com seus filhotes. Essa prática, qualquer um que tem filhote, está assistindo aqui, pode fazer. Quem tem o Cavalier, fez a pergunta, posso treinar? Sabe o que você pode começar a fazer? Você pode começar a fazer assim, ó. Liga o seu secador de cabelo, não direciona ele, só liga, observa o comportamento dele. Liga por 10 segundos e desliga. Liga por 10 segundos e desliga. Depois que ele se habituar a esse barulho novo, você liga e começa a recompensar ele com algum petisco que ele gosta, sem direcionar o secador. Depois você vai, que ele estiver melhor habituado, você vai ligar, direcionar de longe e começar a recompensar. O que você já está fazendo com o seu Cavalier? Você já está fazendo um trabalho dele entender que esse estímulo não gera problemas, ele não vai ter esquiva, não vai ter medo. Não vai ter... Quando chegar no banho tosa, na realidade, isso daí já vai estar bem mais ameno para ele. Então, esse é um exercício legal de fazer. E é tão legal isso que você está falando, que a Aline Pet, que falou que fez um curso com você aqui, e ela consegue identificar muito melhor agora os sinais dos cãezinhos, né? E ela escreveu muito bom, meu banho e tosa não uso gaiola, e os tutores gostam. Gaiola ainda tenho por causa de gatos, que eu atendo um cliente somente por vez. Olha que legal isso, né? Tanta gente que fez curso com você aqui, dando testemunhos aqui, né? Sim, que a live vai ficar disponível depois também, sim. A gente vai subir em 2 partes, em 2 vídeos, mas a gente vai subir na íntegra, sim. O Sandro perguntou a diferença entre dono e tutor, né? Você respondeu para ele, mas vamos... Sim, de forma bem resumida, né? Dono tem a ver, sabe aquela coisa, animal não é coisa?
Tudo são questões ideológicas, tá? Dentro da questão do comportamento animal, existem movimentos filosóficos de direitos animais. Então, quando vem essas significações, diz respeito ao abolicionismo animal, onde eles entendem que tudo que envolve questão econômica com os animais é exploração animal. E o veganismo é a base moral da prática deles. Nem todo vegano é abolicionista, mas boa parte do veganismo faz parte da ideologia abolicionista. E abolicionista por quê? É a libertação, né? A abolição da escravidão que os homens, os humanos, cometem aos animais. Mas é a visão da exploração deles, não o que de fato muitas vezes é. E aí, esse arranjo jurídico para tutor é como se antes os animais não tivessem direitos e para facilitar um outro viés, que ao chamar de tutor já está enquadrado em que sentido? De, olha, eles vão se tornar animais como sujeitos de direito sui generis. E quando a gente fala isso, não é que eles não tinham antes direito, eles não têm. Eles têm. Mas agora eles têm tal qual como um humano. E aí você sendo tutor, um advogado abolicionista pode entrar com uma ação, por exemplo, numa pequena pecuária, e falar: o direito à vida é fundamental. Esses animais eu estou representando como sujeitos de direito e, por conta disso, vocês não podem usar para abate. Vocês entendem o arranjo jurídico dentro do abolicionismo e que, socialmente, vende, porque todo mundo pensa, pô, animal não é coisa. Mas em nenhum momento foi tido como coisa no mundo moderno, como é colocado isso. Foi tido como coisa lá atrás, de fato. Né? Um objeto que era usado e descartado, morria, enfim. Na época da industrialização, da Revolução Industrial, muitos foram usados assim. Na época do descobrimento do Brasil, o desbravamento do Brasil, os animais eram usados em trabalho forçado até a morte. Existem situações no mundo que isso ainda ocorre? Sim. Sim. Nós somos favoráveis a isso? Lógico que não. Né? Mas é todo um arranjo jurídico para isso ficar pronto. Para fazer valer um ativismo abolicionista. E um ativismo jurídico em cima disso. Que esclarecedor, né? Por isso que eu falo dono. Eu não vou falar tutor. Eu não sou dono como um copo. Eu sei que o meu cão não é um copo, não é uma coisa. Mas eu falo dono. Eu sou responsável, assim, por tudo. Eu sou mãe. Tudo bem, né? Não tem problema. Né, Valdir? Cada um como se reconhece, gente, não é mesmo? Sim, Cada um como se reconhece. Agora, claro que a gente sempre coloca o nosso entrevistado na berlinda. Não seria diferente com você, Ivan. Então, a gente vai para um quiz. Vamos lá. Assim, é pergunta e resposta. Eu faço a pergunta e você responde a primeira coisa que vem na sua cabeça, tá bom? Tá bom. Bom, primeira lembrança da sua infância. Nossa. Todinho. Ah, adoro Todinho. Qual sua palavra preferida? Respeito. O que você faz, mas que não gosta de fazer? Constância. Constância às vezes é chato, né? Dia da semana que você mais gosta? Sexta-feira, né? Sexta-feira é demais. Jura? Eu gosto de segunda. De segunda? Adoro segunda-feira. Como você acredita inspirar outras pessoas? Trazendo esclarecimento daquilo que eu estudo e acredito e, de fato, para ajudar as pessoas. Né? O que você considera imperdoável? Deslealdade, traição. Você tem medo de errar? Tenho. Se a sua vida fosse um filme, qual gênero ela seria? Comédia dramática. Né? Uma pessoa que te inspira. Rubem Alves foi uma pessoa que me inspirou bastante. Maravilhoso. Complete a frase agora. Sinto falta de... acolhimento nos dias atuais. As pessoas estão muito frias. Individualistas, né? Individualistas, desumanizando um outro. Né? E humanizando os pets. Tenho mania de... que
que eu vou falar aqui, não? Essa parte todo mundo pensa, né? É porque as manias não podem ser reveladas, é por isso que a pessoa fica pensando. Não, eu tenho uma mania, vou falar de uma mania. Eu sou aquele cara que no supermercado, na esteira, tem que ficar tudo organizadinho. É quase que... Na hora de passar a compra, se você, é um toque. Se você me olhar no supermercado, você pode ficar atrás, às vezes vai falar, deixa eu ver o Ivan aqui. Não, eu não sou psicóloga, mas eu tô diagnosticando você. É um toque, é um toque. Eu vou te indicar um psicólogo. Essa é uma mania, Não saio de casa sem celular. Hoje ninguém sai sem celular, né? Eu saio, eu não saio sem brinco. Não, não saio sem brinco. Meu animal de estimação é... Cachorro e gato. Meu lugar preferido é... Minha casa. Ai, que legal, gente. Adorei. A Aline Pet escreveu... Tá morrendo de rir aqui, ó. Comédia dramática. Ela adorou que seu gênio é comédia dramática. E a Márcia escreveu, aprendo muito com o Ivan, ele é demais. Posso dizer que comprei um curso de adestramento e te digo que me faz muito melhor ouvir o Ivan. Parabéns, Ivan, que Deus o abençoe, viu? Obrigado, Márcia. Gente, estamos chegando ao final do Sem Blá Blá Blá. Eu acho que a gente tem tempo de fazer o Pitada de Fé, né? Então eu vou fazer rapidinho o Pitada de Fé, que é um quadro que a gente faz, Ivan, todos os dias do programa. E aí, na volta, você deixa os contatos pra todo mundo aqui. Rede social, Instagram e tudo mais, tá bom? Pitada de Fé. De Eclesiastes, capítulo 11, verso 4, diz: Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Se as condições são favoráveis, a pessoa se apoia nas condições e ela vai deixando Deus em segundo plano. E quando ela faz isso, há uma grande possibilidade de fracasso. Agora, se as condições são desfavoráveis, a pessoa se sente insegura, ela tem medo de agir e se sente fadada ao fracasso. Já quem resolve semear pela fé, quem resolve colher pela fé, agir, independentemente do que se está vendo, das circunstâncias ou das condições, essa pessoa agindo pela fé alcançará sucesso de uma maneira ou de outra. Porque a vida exige decisão. A nossa vida exige ação. Então, olhar para as circunstâncias, para as condições, muitas vezes nos impede de colocar em prática o que nós chamamos de fé sobrenatural. A fé que precisa ser agida mesmo quando as circunstâncias são totalmente desfavoráveis. E ao agir pela fé, mesmo aquilo que poderia dar errado passa a dar certo. E essa é a certeza daquele que vive pela fé. Ele agrada a Deus. É por isso que essa pessoa tem o seu futuro garantido. Porque ela não depende do vento para semear. Ela não depende da nuvem para colher. Ela simplesmente vai e age. Simplesmente crê. A insegurança desaparece. A autossuficiência se enfraquece. Só o que fica é a certeza de que Deus é quem nos dá a garantia. Ele é maior que o vento. Deus é mais alto que a nuvem. Quem está com Deus não tem medo de plantar, porque tem certeza que vai colher. Se você esperar o tempo certo, você nunca vai semear, você nunca vai colher, porque o tempo é agora. O hoje é a única certeza que eu e você temos. O Senhor Jesus nos ensina a viver um dia de cada vez. O livro de Mateus diz assim: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta a cada dia o seu próprio mal. Então, o seu futuro depende de você andar com a certeza hoje. Plantar hoje o que você quer colher amanhã. Viva o agora, não se prenda ao passado. Não se inquiete com o amanhã. Viver no amanhã traz ansiedade. Viva um dia por vez
um degrau de cada vez. É assim que se chega no topo. Então, faça hoje o seu melhor. Confie em Deus. Coloque a sua fé sobrenatural em prática e haja. Quem age, colhe. Quem não age, só espera. Seu Ivan! Uma mensagem aqui para todos os nossos ouvintes, né? Para todos nós. Gostaria que você deixasse todos os seus contatos. O seu e-mail é maravilhoso, né, gente? Cão do Mato? Foi inicialmente, quando eu esse comecei, era o nome da empresa, que né? Legal, né? E aí, o que aconteceu com o tempo? O meu nome acabou ficando mais forte, naturalmente, sem eu pensar, do que o nome da empresa. Daí eu falei, vai ficar Ivan Quitolina mesmo, e pronto, né? Qual o seu telefone de contato? Como que os nossos ouvintes podem te encontrar no Instagram, nas redes sociais, no e-mail? Isso, no Instagram, pessoal, é Ivan Quitolina, lembrando que Quitolina é a pronúncia, então é Chitolina, então Chitolina, mas fala Quitolina, Ivan com N. Então, Instagram Ivan Quitolina, no TikTok Ivan Quitolina, no YouTube Ivan Quitolina também, Facebook Ivan Quitolina. Esses espaços nas redes sociais eu só falo sobre cães, tá? Sobre comportamento de cães, atendimento pet, as questões ideológicas no treinamento. Então, quem quer ficar por dentro, né, dessa questão, manifesto contra o enforcador, as ideologias de treino, eu sempre trago também essas reflexões com senso crítico e embasamento. E também vários vídeos práticos meus e atendimentos que eu faço. Tá? Então é só você acessar para também conhecer. Aproveita e já segue o Ivan. Já tem bastante gente que escreveu aqui, que começou a te seguir também. E o telefone... para contato. 19 9942 87622. E se quiser contratar você como psicólogo? Aí é um outro número. É um outro número? Aí é só me seguir daí no Instagram, psi.ivanquitolina também. E lá tem um número. Esse número é novo, eu não decorei ainda. Mas aí a gente vai sempre na bio do Instagram. Isso. Que também tem as informações lá. Quero te agradecer muito, Ivan, por você ter vindo. Eu sei que sua agenda é super cheia, que você é super ocupado. E que você abriu esse espaço aqui de forma carinhosa para vir ao Sem Blá Blá Blá, pra gente bater esse papo super gostoso, viu? Muito obrigada de coração. Eu que agradeço a oportunidade, Gil, de estar falando sobre esse assunto tão importante, né, para a nossa sociedade hoje, e de uma forma muito tranquila, né? Então, gostei muito, foi um prazer e estou à disposição para outras vezes. Volte quando quiser, tá sempre convidado. Hoje eu conversei com Ivan Quitolina aqui, gente. Ele falou 2 décadas, ele tá parecendo muito velho. São 18 anos como psicólogo, adestrador de cães em Piracicaba, em várias regiões do Brasil, e ele tem o foco no bem-estar e nessa relação amorosa e também cheia de educação entre os donos, os tutores e os seus cãezinhos. Ele também atua como consultor em hotéis e daycare. Então você pode entrar em contato aqui com ele, bater um papo super bacana como esse que a gente bateu aqui hoje e que vai ficar disponível na minha live no @GilMatos, aliás, no meu Instagram. E também a gente vai enviar pro Ivan também, se ele quiser postar, tá bom? Um grande beijo a todos vocês, Ivan, um grande abraço pra você, viu? A todo o seu time, obrigada mais uma vez. Fiquem com Deus, agora está chegando os comentaristas da Educadora. Beijos, tchau! Beijo, tchau!